Olá a todos, olá a todas, sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpas pelo grande atraso na leitura de mapas e quero avisar a vocês por que tudo isso está acontecendo. Eu acho que ainda não consegui colocar aqui no YouTube, vou ver se eu consigo colocar quando eu posto esse mapa, mas foi iniciado também um canal, não sei se chama canal, um perfil, uma página no TikTok. Antes nós havíamos um grupo para ver os oráculos do dia, como energia do dia, que acabou não dando muito certo, e então esse grupo foi abandonado e agora a gente tem isso no TikTok. Então lá tem previsões para 7 dias para cada signo. É uma coisa que eu estou adorando fazer. Convido vocês a irem lá, darem uma olhada, acompanharem a previsão dos seus signos. Por que isso? Os oráculos, eles nos ajudam a entender nossa alma, nosso momento, nossas dinâmicas, nossos conscientes, não somente a astrologia. Existem inúmeros oráculos. Eu acredito que todos os oráculos, eles trazem um caminho para a gente encontrar a nós mesmos. E eu sou uma eterna apaixonada por oráculos, então eu já tenho também me desenvolvido bastante com tarô, com baralho cigano, além da astrologia. E aí eu fico aí nessa dinâmica tentando alimentar essas fontes todas. Convido vocês a irem lá no TikTok, dar uma olhada, porque tá ficando muito legal, muito interessante e deu um resultado muito mais positivo do que por grupo do Whats. Hoje a gente vai conhecer o mapa de Ariel. Ariel é o mapa dessa semana que era para a semana passada. Em breve eu quero estar com outras coisas, eu tenho muitas coisas que eu quero estar contando para vocês, estar entrando em contato com vocês, mas devido a até mesmo os aspectos que a gente anda vivendo agora, os trânsitos, né, tá tudo tão corrido, tão complicado, que eu peço desculpas pelos atrasos, mas que eu não esqueço vocês nenhum dia. Então hoje a gente vai ver o mapa de Ariel. Ariel tem um Sol de casa 12, um Mercúrio de casa 12, um Sol em Câncer. Então, Ariel, ele veio com uma missão de vida de encontrar a si mesmo, e esse encontrar a si mesmo que Ariel tem muito a ver com o que o outro tem a oferecer. Tem o nó do norte em Áries, e na casa 8. A casa 8 é a casa de Escorpião. E na casa 8 a gente também está falando daquilo que pertence ao outro. É como se Ariel tivesse vindo com a missão de entender o que o outro entrega, certo? Mas esse entender o que o outro entrega tem muito a ver com como eu vou me posicionar diante do que o outro entrega. É uma coisa bem difícil, bem complicada, porque com o Sol na casa 12, Ariel pode ter muito forte a sensação de precisar existir. Ela pode ter uma sensação de dissolução da identidade. Então tem coisas aqui nesse mapa que me mostra que Ariel tem pode ter uma sensação de existir a partir do outro. É como se ele precisasse se conectar com outras pessoas ou outras situações para conseguir entender o seu eu. Porque de acordo com o Sol dele, ele pode ter uma extrema dificuldade em entender o seu eu, entender quem ele é. A casa 12 ela é muito nublada, ela é muito obscura. Isso faz com que a pessoa não tenha tanta certeza dos seus caminhos, da sua essência, da sua vida. Então, a Ariel nasce com essa missão, né, ou esse aprendizado de entender quem é ele em meio às crises de outras pessoas. E a casa 12 também é muito kármica, é muito complicada. E o que acontece aqui? O Sol de Ariel está em oposição a Marte.
em Capricórnio, um Sol em Câncer com um Marte em Capricórnio. Então, isso pode ser uma pessoa que é extremamente responsável nas suas ações, é uma pessoa extremamente focada, é uma pessoa que constrói relacionamentos, constrói um trabalho, mas muitas vezes tudo que essa pessoa faz, constrói, o jeito que ela age, pode se tornar algo que vai contra ela mesma, porque a casa 12 ela pode enfraquecer esse Sol, e Marte tem muita força em Capricórnio. Então, essa é uma pessoa que ela pode muitas vezes agir contra ela, até porque com o Sol na casa 12, ela pode ter uma dificuldade tremenda de entender quem é ela. Essa pessoa ela pode ter aprendido alguma coisa muito parecida com precisar se ocultar, precisar não existir. Ela pode ter entendido que ela deveria e teria que ficar nos bastidores. E com isso, ela pode ser uma pessoa que precisa se sentir conectada para conseguir se sentir assim existente ou mais viva. É uma pessoa que pode acabar escolhendo às vezes relações que não vão lhe trazer o que ela precisa devido a essa oposição, mas ela se agarra a essas relações ou relacionamentos porque é como se fosse uma forma de existir, como se eu não tiver isso, eu não existo. Incluindo, ela pode ser uma pessoa que pode paralisar a sua vida se isso de alguma maneira entrar em crise. Internamente, emocionalmente, é uma pessoa que está sempre procurando um equilíbrio, sempre tentando acertar, sempre tentando entender, sempre tentando se conectar e, claro, pode ter explosões com isso, pode acabar não conseguindo lidar com sentimentos e explodindo com frequência ou sem frequência, mas ela é uma pessoa que ela está muito interessada em acertar, em se disponibilizar, em estar disponível para construir algo. Porém, é uma pessoa que pode ter uma tendência a não entrar em contato com o seu verdadeiro eu. Ela pode tomar sentimentos dos outros como suas verdades. E aí, quando ela toma os sentimentos de outras pessoas como suas verdades, ela acaba tentando acertar de acordo com essas verdades, só que essas não são suas verdades. Então ela se sabota, se renuncia seus sentimentos e muitas vezes por um medo do novo, um medo de arriscar, um medo de não existir mais, alguma coisa que a pega, deixando ela num estado muitas vezes de vigilância e impotência. Então veja bem, que com esse Sol, né, e Mercúrio ali em Câncer, uma pessoa que precisa de conexões muito intensas, precisa se sentir parte de algo, mas isso está na casa 12, é muito obscuro, é muito camuflado, é muito velado. E aí essa pessoa vem com Urano e Saturno na casa 4. É uma pessoa que ela deseja algo que a pergunta principal a se fazer é: aquilo que ela tanto deseja e sente falta, é algo que ela acredita, né? Ela acredita que exista isso que ela deseja, essa necessidade de conectar, essa necessidade de estar em contato verdadeiramente com o outro, porque com Urano e Saturno na casa 4, essa é uma pessoa que foi criada como se tivesse sido isolada na sua infância. É como se ela não tivesse sido ouvida, ela não teve vez. Mais que isso, ela teve que se camuflar na casa 12, que deixar de existir, as suas vontades não eram vistas, não eram relevadas, as suas necessidades. E aí ela pode ter crescido com uma vontade extrema de encontrar isso em alguém, encontrar essas
respostas que ela tanto precisou em outras pessoas, se sentir parte de algo. Uma pessoa de Urano na casa 4, ela tem necessidade de se sentir parte de algo, mas ela acredita que isso possa acontecer, porque um Urano de casa 4 é uma pessoa que ela quer muito isso, mas quando isso se apresenta, ela pode dar fuga, ela pode correr. Aquilo que ela tanto deseja é algo que assusta ela. Então aqui a gente tem uma pessoa que, para o seu crescimento se desenvolver, ela precisa se misturar aos outros. E aí, às vezes, nisso, ela faz o quê? Ela se sabota, ela não leva em conta. Uma pessoa que precisa, então, entender que, para mim me misturar ao outro, eu preciso levar em conta o que eu sinto. Eu preciso entender as minhas necessidades. Só que, com a Lua em Libra, que procura equilíbrio, essa é uma pessoa que pode, para se equilibrar, fingir que tá bem, quando muitas vezes não está. Então, ela é uma pessoa que pode acabar aceitando situações e coisas pelo equilíbrio e adotar isso como dela, né? Essa pessoa, para se conectar consigo mesmo, ela pode estar correndo muito para fora, procurando outras pessoas, né? Tentando encontrar respostas, mas com o Sol e Mercúrio na casa 12, essa conexão é muito interna. Essa conexão é espiritual, porque aqui, para ela encontrar esse eu dela realmente, é silêncio, é meditação, é entender a si mesmo, entender as suas emoções, os seus sentimentos, sabe? Quando eu tô com raiva, eu vou entender que isso que eu tô sentindo é raiva, então já com Marte em Capricórnio, eu vou elaborar o que eu vou fazer com essa raiva. Essa é uma pessoa que não se conecta olhando para fora, ela não encontra a si mesmo no outro, embora a tendência seja ela fazer isso. Ela encontra a si mesmo nela mesma. E a partir do momento que ela consegue, então, entrar em contato com essa carga emocional que ela tem, ela consegue, então, se misturar ao outro de verdade, mantendo o equilíbrio. Precisa manter o equilíbrio levando em conta o que ela sente. É uma pessoa extremamente espiritual, muito espiritual, tá? E ela veio para seguir nesse espiritual, ela veio para seguir essa necessidade espiritual de se conectar com o divino, com algo maior, com meditação, né? Sim, pode ser com uma casa religiosa, pode, mas vamos lembrar que quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando exatamente de uma casa religiosa, né? A gente não está falando de uma verdade que existe em algum lugar, como na católica, ou protestante, ou umbanda, ou seja como for. Não. A espiritualidade, ela está ligada com o quanto que a gente se conecta com nós mesmos, com as nossas verdades, com o nosso eu, com aquilo que vem de dentro de nós. E aqui essa pessoa com Júpiter na casa 8 em Peixes, o nó do norte na casa 8, mais que seja em Áries, né? Esse elemento Áries só mostra que ela precisa aprender a se posicionar, que ela precisa aprender a levar em conta esse eu dela. E perceba como esse nó do norte está numa oposição com a Lua. A Lua que faz parte da sua herança emocional. Essa Lua que tanto pede equilíbrio, sabe? Seja equilibrada, que muito possivelmente, mas não é uma regra, sabe? Aí só a gente conversando com a pessoa, entendendo como que ela tá vivendo esse mapa ou não. Às vezes a gente está vendo aqui uma possível versão do que está acontecendo com essa pessoa e essa pessoa já evoluiu, já está em outra, né? Ou às vezes ela evoluiu umas partes, outras partes não, então a gente não tem como saber, né? Só conversando mesmo com a pessoa. Então aqui a gente vê o nó do norte em Áries e a Lua em Libra. A Lua está conjunta com o nó do sul, ou seja, é como se a vida fosse um convite
para ela ignorar essa necessidade de equilíbrio. Mas é provável que não seja ignorar a necessidade de equilíbrio. É provável que ela seja convidada a aprender realmente o equilíbrio. Aprender realmente o seu eu. Entrar em contato consigo, entender suas mágoas, entender suas raivas, entender o quanto eu posso aceitar de alguma coisa. Aqui a gente tem que ver também que a Vênus está em queda, está em Virgem. É um lugar que a Vênus não gosta de ficar. A Vênus gosta de coisas bonitas, de coisas leves, de coisas felizes. E Virgem é um signo da perfeição, é um signo que está sempre aperfeiçoando, querendo mais, querendo melhor, querendo elaborar, querendo consertar, querendo isso, querendo aquilo. Então não é um lugar que a nossa querida Vênus goste de estar. A gente observa aqui também que Saturno está em Sagitário. Ou seja, Sagitário é a minha capacidade de confiar na vida, de confiar no mundo, de confiar no que existe de melhor, de confiar no que existe de bonito, sabe? Sagitário é aqui, ó, aquela parte de nós que não desiste, que confia, que acredita, que tem autoestima. Então, com o Sagitário levando ao Saturno, essa pessoa ela pode ter uma dificuldade imensa em acreditar em alguma coisa. Eu preciso acreditar porque eu sinto que tem algo. É um Sol de casa 12, é um Júpiter em Peixes, mas eu não consigo achar um lugar, eu não consigo achar uma tendência, eu não consigo achar uma resposta. Muitas vezes essa resposta está dentro dela mesma. Todos nós somos seres espirituais, estamos na matéria, estamos encarnados, mas temos uma alma que se conecta a muitas coisas. E aqui a gente tem uma alma que se conecta totalmente com muitas coisas. É um Sol, é um Mercúrio de casa 12. Essa pessoa, ela pode muitas vezes chegar em algum lugar e captar coisas que ela não está entendendo o que é. E ela fica procurando respostas, mas muitas vezes essas coisas não são dela, ela não vai ter essas respostas, porque ela tem aqui um Mercúrio de casa 12 também. E aí as pessoas, né, que tem esse Mercúrio de casa 12, são pessoas que podem oscilar muito de humor, gente, muito mesmo. Eu tenho a minha menininha, tem 7 anos, ela tem o Mercúrio de casa 12. Eu fico impressionada, assim, com como ela reage com 7 anos. Se eu acordar e tiver um pesadelo e qualquer coisa assim, ela abre os olhos, ela capta na hora, sabe? Às vezes eu não tô num dia bom ou coisa assim, ela pega no ato, ela não sabe necessariamente falar, mas eu percebo pelas perguntas que ela faz. As perguntas que ela faz, eu digo, gente, será que essa menina tá lendo minha alma? Não é possível. E isso tem muito a ver com o Mercúrio de casa 12. E aí a gente pode ver que não é um Mercúrio de casa 8, um Mercúrio de casa 8 ele é denso, ele é profundo, ele é investigativo, ele pega as coisas mais sensoriais ali no seu espaço de tempo na casa 12. Não, o negócio é gigante, o negócio é amplo, a espiritualidade é algo maior. Então o que pode acontecer? Às vezes simplesmente eu estou num dia bom, tudo correndo muito bem e do nada eu começo a sentir coisas que eu não estava sentindo, eu não sei nem porquê, e eu fico me perguntando, gente, o que foi que mudou, meu Deus do céu, eu estava bem agora e agora não estou. Ela pode estar captando alguma coisa ao seu redor, alguma coisa está captando, mas principalmente por ser em Câncer, né, mas acima de tudo, é muito importante a gente entender a sincronicidade das coisas. E por que entender a sincronicidade das coisas? Se eu estou captando algo que não é meu, eu estou captando um sentimento de mal-estar e esse sentimento não é meu, alguma coisa em mim deu espaço para que esse sentimento possa chegar em mim. Gente, é uma sincronicidade. Tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está dentro está fora. Às vezes a gente mente pra gente mesmo. Às vezes a gente tem coisas na gente que a gente não quer encarar, que a gente não quer ver, que a gente não quer sentir, que a gente não quer viver.
Só que no caso de um Mercúrio de casa 12, eu posso acabar vivendo isso por tabela. Eu nego aquilo que é meu, mas eu acabo entendendo isso no que é do outro. Muito mais que entendendo, eu posso sentir isso. Eu posso me conectar emocionalmente, energeticamente, espiritualmente com isso. Percebe como é importante a gente entender o que tem dentro da gente, como a gente funciona, como a gente se sente diante das coisas, porque é a partir desse ponto de vista que a gente consegue ter respostas melhores, ter uma vibração melhor, se conectar com aquilo que a gente deseja. Não adianta a gente querer chegar no ponto X se a gente não está disposto a passar pelo caminho. E o caminho é aquilo que tem dentro da gente, que muitas vezes a gente não conhece, mas a gente acaba andando ali e ignorando. A gente anda de olhos vendados. E o Mercúrio de casa 12, ele nos conta muito disso, dessa conexão com o desconhecido, com esse sentir coisas que eu muitas vezes não entendo. Isso pode ser muito forte nessa pessoa. É uma pessoa extremamente espiritual. E aí que entra toda essa questão. É uma pessoa extremamente espiritual, mas com Saturno em Sagitário, ela pode ter uma dificuldade imensa em acreditar. E muito provavelmente essa dificuldade em acreditar é porque ela quer lidar com a verdade dos outros. Ela quer lidar com aquilo que funciona para os outros. Sol de casa 12. Eu não consigo entender quem eu sou. Eu quero existir a partir do outro. E isso pode se tornar assim bem difícil. Que percebe que com Júpiter em peixes, essa é uma pessoa que vai se misturar aos outros. Ela precisa quase que encarnar as verdades dos outros. Mas aí aquele Urano de casa 4 faz com que ela não confie naquilo que ela está vivendo. Sol de casa 12, ela tenta se ajustar. Eu estou sentindo raiva. Não, eu não vou sentir. Eu estou errado. Acaba fazendo o quê? Jogando contra si mesmo. Porque tem um Marte em oposição ao Sol. Os instintos, a raiva, qualquer impulsividade, ela pode jogar contra ela mesma. Ela pode se tornar uma pessoa agressiva para fora, mas principalmente para dentro. Ela pode ser uma pessoa que vai se levando nesse banho-maria para não entrar em contato com aquilo que realmente faz sentido para ela, com aquilo que realmente a deixa feliz, com aquilo que realmente a deixa plena. Vamos dificultar um pouquinho mais tudo isso? Com a Vênus em Virgem, ela pode ser uma pessoa que vai ficar tentando consertar coisas. E em alguns momentos ela se sabota, e em outras ela pode tentar consertar inclusive o outro, ou criar expectativas em relação a isso. O que pode dar muito errado, porque quando ela está defendendo algo, talvez não fique claro para o outro o que ela está defendendo. Porque pode acontecer da pessoa não ver verdade ou coerência naquilo que ela defende. Ela pode acabar passando uma sensação para o outro de que aquilo não é real, de que aquilo não é verdade, de que, né? Mas ela está ali tentando consertar. A gente vê aqui, ó, Vênus em Virgem e Marte em Capricórnio. São dois signos que estão falando de construir, de aperfeiçoar, de conseguir resultados na matéria. São signos empenhados em resolver as coisas da matéria. Como que fica quando a gente junta isso num emocional?
quando a gente junta isso num vamos fazer planos de vida ou vamos viver algo, fica muito complicado, porque é como se a essência da pessoa ficasse escura ou obscura, a gente não entende muito bem o que ela quer. E provavelmente quando pergunta para essa pessoa não soa como real, muitas vezes porque ela pode estar captando alguma coisa e transmitir aquilo que ela está captando. Ela está transmitindo, sendo um canal que traz lá e leva lá. Mas se ela tiver com uma pessoa que seja um pouco mais sensível ou qualquer coisa assim, essa pessoa pode sentir sim uma falta de verdade. E é falta de verdade? Não. Não é. Ela está sentindo isso, ela está adotando isso, ela está levando isso como sua verdade absoluta, só que ela não está levando em conta que isso pode ser apenas uma mensagem que está chegando nela. Então, é uma pessoa que precisa muito de um trabalho de autodesenvolvimento, de uma conexão consigo mesmo, de entender a si mesmo, e é uma pessoa que tem uma forte tendência em fazer isso com o outro. Eu quero me relacionar com o outro, eu quero entender as verdades do outro, eu quero viver, sabe? Mas ela não vai achar a si mesmo no outro, não vai conseguir. Porque ela tem esse nodo em Áries. Ela tem esse nodo em Áries, ela sim precisa entender o que tem no outro, porque casa 8, mas levando em conta o seu eu, o seu verdadeiro eu, como ela está. E a gente vem de gerações que não nos ensinaram a entender nossas raivas, nossos medos. A grande maioria de nós, quando nós chorava por raiva ou medo, nós ouvia coisas do tipo, fica quieto, não fala isso, não fala aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E a gente foi entendendo isso como coisas feias, coisas a serem evitadas, coisas que a gente não pode, né? Não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode sentir aquilo. No decorrer da vida, a gente vai aprendendo a bloquear isso automaticamente. A gente não precisa mais nem se esforçar. A gente é bom em entender as coisas. A gente entendeu isso quando éramos apenas crianças. E aqui a gente tem um mapa que não teve permissão para existir. Você não vai brilhar, você não pode. É uma pessoa que foi desafiada desde um sempre. Você não tem vontades, você não pode chorar, você não pode ter raiva. É uma pessoa que não se sentiu acolhida dentro do seu meio familiar, é uma pessoa que não se sentiu protegida, é uma pessoa que não sentiu suas necessidades vistas. E isso ela pode ter incorporado de uma forma extremamente drástica. O seu palco, casa 5, tem Netuno. É a dissolução do palco. É como se realmente eu preciso que meu palco não exista, porque não existe essa permissão de brilhar, essa permissão de existir. E aqui é um mapa que pede muito. Só que você vai fazer isso a partir de entender quem é você com o outro, sim. Mas é necessário olhar para dentro. É necessário olhar para os sentimentos. E, gente, a gente cresceu de tamanho, a gente aumentou a idade, mas no fundo, a gente sente as coisas muito parecido como com criança. Uma criança, se outra vai lá e rouba o pirulito, a criança chora, fica furiosa. A gente é diferente? Não, a gente não é. Se alguém tenta roubar nosso trabalho, a gente fica assim. Se alguém faz alguma coisa, a gente fica assim. Só que a gente vem de uma cultura que nos conta que a gente tem que ser lindos e plenos e generosos e bondosos. E que a gente não deve ficar com raiva quando alguém puxa nosso tapete. Não existe, gente. A gente fica com raiva quando alguém puxa nosso tapete. A gente fica, não tem como não ficar. Mas entender nossas raivas nos ajuda muito.
E aí de repente você diga, como é que eu não vou entender? Puxaram meu tapete, eu vou entender. Mas, como essa puxada de tapete te afundou ou tu sentiu isso? O que você sentiu quando o seu tapete foi puxado? Você sentiu medo? Você sentiu sua vida ameaçada? Você sentiu que você não foi reconhecido no que você estava tentando fazer? Você sentiu envergonhado, ridicularizado? Gente, existem muitas maneiras de sentir a puxada de tapete. Eu posso tanto sentir que o meu orgulho foi completamente ferido, como eu posso sentir que a minha existência foi ameaçada. Entender qual foi o ponto que me machucou é importante para mim entender quem sou eu, para mim saber qual é o melhor caminho que eu devo trilhar, para mim entender como que eu vou me firmar, melhorar, chegar ao meu objetivo. Porque muitas vezes o meu orgulho é ferido, eu me senti ridicularizado, ou eu senti que eu não fui visto, ou alguma coisa assim, eu senti, sabe? Mas outras vezes é uma questão de, não, eu senti que aquilo ia acabar com a minha existência. E aqui com o Sol de casa 12, entender essa questão ali de como eu me sinto em relação a isso é muito importante. Observe também que mentalmente essa pessoa precisa de equilíbrio, ela precisa sentir que as coisas estão harmônicas. Em Libra, a gente tem essa tendência a passar pano para conseguir aquele equilíbrio que Libra tanto deseja. Ou seja, em Libra, eu faço o papel que for para conseguir que tudo fique bonitinho, harmônico. Em Libra eu quero passar a melhor impressão possível, eu quero a paz, quero isso, eu quero aquilo. Então, em Libra, se eu tiver que me sabotar, ou se eu tiver que mentir para mim mesma, para mim conseguir a beleza, a estética, a harmonia, eu vou fazer. Então, o emocional dessa pessoa, ela quer harmonia, ela quer que as coisas fiquem bem, né? Só que Lua está quadrando o Sol. A Lua está quadrando um Sol de casa 12. Ou seja, esse Sol já não está entendendo muito bem como é que faz para brilhar. E ainda por cima está quadrando o emocional. Então aqui é muito autoconhecimento. E não é olhando para fora, é olhando para dentro. É entendendo os seus momentos, é entendendo como essa situação me atingiu, o que de fato eu sinto nessa situação e o que eu estou fazendo para conseguir o resultado que eu quero. A gente vai ver aqui também que a Lua também está quadrando Marte. Ou seja, além do Sol estar oposto a Marte, a Lua está quadrando o Marte. Essa é uma pessoa que ela pode ter atitudes extremamente coerentes, ela pode ser aquela pessoa assim que faz tudo o que se espera dela, mas ela está indo contra ela mesma. Ela não está levando em conta o que ela sente. Ela não está fazendo exatamente aquilo que o ser dela anseia, que a essência dela precisa. Então ela pode passar a viver uma vida de acordo com as expectativas dos outros, vivendo aquilo que ela considera, o que ela considera certo. Eu acho que um pouco de autoconhecimento ela já poderia chegar a alguns resultados mentais, mas ela pode estar vivendo, agindo de acordo com aquilo que ela foi ensinada realmente. Me ensinaram isso e é isso que eu vou fazer. Eu vou viver do jeito que me disseram para viver. Então é uma pessoa que pode se sabotar muito, muito, muito. O convite para essa pessoa é meditação realmente, que ela encontre essa fé que ela deseja, e essa conexão que ela deseja, acima de tudo com ela mesma, que ela se permita a momentos de isolamento para entender as situações do dia a dia, especialmente aquelas que ela sente talvez um desconforto, e talvez não entenda por quê. Sente sozinho, fique em paz e pense por que esse desconforto.
Por que eu me senti assim? O que isso me lembrou? Eu senti que isso me ameaçou, eu senti que não teve reconhecimento, eu senti que a minha paz foi tirada. Por que minha paz foi tirada? Como isso me magoou? Aqui é mais importante que nunca olhar para dentro. O autoconhecimento, ele liberta qualquer mapa, mas com esses posicionamentos de casa 12, não tem um caminho mais assertivo do que esse. Aqui é muito espiritual, aqui é muito conectado consigo mesmo. Essa pessoa, ela pode sentir que ela não tem permissão de brilhar, não tem permissão de existir. E pode acontecer o contrário dessa pessoa em querer impor sua vontade acima de tudo com o sol de casa 12? Gente, pode. Só que com uma lua em Libra, talvez não seja muito a vibe dessa pessoa. Os posicionamentos de casa 12 é como se a identidade da gente fosse diluída, como se a gente não tivesse permissão. Então a gente tá brigando para existir. Aqui, manter a opinião da gente é uma questão de existir mesmo, como se eu não fizer isso, eu me desintegro. Mas pode acontecer da pessoa brigar. Mas aqui nesse caso, o que me parece mais provável pode ser a pessoa que pode oscilar também, né? Em alguns momentos ela briga como uma pessoa desenfreada pela sua verdade, tá brigando para existir. Em outros momentos ela pode, não, vou aceitar a verdade do outro. Isso sem falar nas energias que ela sente e acaba muitas vezes tentando brigar por uma coisa que nem é dela, outras vezes não entende que é dela, né? Então tudo isso pode acontecer somente olhando para dentro que ela consegue perceber o que está acontecendo ou não. Jung diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E mais que nunca, posicionamentos de casa 12 nos contam isso. Ali a gente não tem certeza de nada, a gente não vê, a gente não entende, a gente só sente, principalmente em Câncer. Aqui realmente o trabalho é olhar para dentro, como eu me sinto com isso, onde eu vou chegar com isso. Aqui não é ver o que o outro fez ou deixou de fazer. Aqui é ver como eu estou verdadeiramente de acordo com o que o outro fez. Então, essa é uma pessoa também que pode ficar tentando entender porque da reação do outro. Por que o outro fez isso? Por que isso? Por que aquilo? Ficando a entender desesperadamente. Então é uma pessoa que pode deixar de reagir, deixar disso, deixar daquilo, porque ela quer uma resposta, principalmente com a lua em Libra, ela quer harmonia. Eu não estou entendendo, ela paralisa a sua vida, paralisa tudo, porque ela precisa de uma resposta, ela pode ficar buscando essa resposta, principalmente ali também, tudo é principalmente, né, gente, é que são vários pontos que confirma, né, Vênus em Virgem, onde eu quero aperfeiçoar, onde eu quero melhorar, e aí eu posso ficar numa busca desenfreada do porquê o outro isso, porquê o outro aquilo, porquê, e aí falta posicionamento. Muito provavelmente porque eu não entendo como é que eu fiquei com isso, ou porque eu não aceito como eu fiquei com isso. Então, fica o convite, Ariel, se entregue ao autoconhecimento. Eu espero que você esteja vivendo uma melhor versão, a melhor versão possível do seu mapa. Saiba que o seu mapa é muito místico, muito espiritual. Você tem dons muito bons com esse Sol, com Mercúrio de casa 12, mas para você entrar em contato com esses dons tão incríveis, você precisa realmente entrar em contato consigo mesmo. Você pode ser um grande curador, você pode ser uma pessoa que liberta outras pessoas, mas para libertar outras pessoas e para entender suas conexões, você vai precisar se conectar verdadeiramente com tudo que existe em você, seja de bom ou seja de ruim. Então, gente, aqui do mapa de Ariel era isso. Eu quero mais uma vez convidar vocês para curtir o canal, curtir os vídeos, gente, tem pouca
interação e isso acaba não estimulando. Então eu preciso que, se esse assunto é relevante, manda para alguém, compartilha, ajuda a divulgar, para que isso possa também render frutos. Quem tiver interessado em uma sessão particular, uma sessão privada, entre em contato, ou com oráculos também entre em contato. Quero muito que esse conteúdo seja relevante para vocês, que ajude vocês de alguma forma, e eu sigo à disposição para consultas particulares, para sessões particulares, né, que quem dá consulta é médico, tanto com oráculos quanto com o mapa astrológico. O autoconhecimento é super importante para todos nós. Não esquece de curtir, de comentar. Conta pra gente se você se identificou com alguma parte, se você tem algum planeta na casa 12, como funciona isso para você.